Queridos, a palavra de Deus diz, portanto, que Cristo fez o que todos deixaram de fazer. Só Ele foi fiel a Deus em tudo o que fez, e nossa esperança está na fidelidade de Cristo e não na nossa fidelidade. Essa é a grande e importante verdade que, dentre todas as outras, inflamou a reforma protestante do século XVI. Uma verdade que continua sendo tão crucial hoje, quando foi no tempo em que Martinho Lutero começou a pregá-la há séculos atrás. Na parte de quarta-feira, a obediência da fé. O que é fé? Como ela se manifesta? Eu gosto da definição que a Bíblia dá em Hebreus capítulo 11. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Existe uma linda definição que o Espírito Santo colocou na mente de Paulo quando ele escreveu a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 11 e o verso 1. Se nós temos uma definição bíblica, por que inventar uma definição? Vamos aceitar a definição bíblica para a fé? E Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé, portanto, não é duvidar. Fé, portanto, não é crer no abstrato, naquilo que é incerto, naquilo que é obscuro. Não. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé faz com que você e eu falemos de coisas certas, tenhamos um fundamento seguro, esperemos com certeza a manifestação de Jesus Cristo, que se manifestou a primeira vez para morrer na cruz por você, e vai se manifestar a segunda vez para nos levar e nos arrebatar para o céu. É a fé. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que esperamos. Fé é uma forte convicção de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Fé é uma forte convicção de que ele não está morto, ele deixou a sepultura vazia, ressuscitou. Fé é a forte convicção de que ele ascendeu ao céu. Fé é a forte convicção de que Jesus Cristo vai voltar. Fé é a mão que se apossa do sangue de Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados. Fé é o pé que anda pregando o Evangelho e anunciando o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, fé é mão que pega, é pé que anda. Fé é amor que se expressa em boas obras, em caridade, em beneficência e misericórdia. Portanto, queridos, fé é mais do que uma convicção, é mais do que uma aceitação de Jesus como Salvador. A fé genuína, ela precisa se manifestar em atos de obediência. A fé nos leva a atos de obediência. Eu diria que atos de obediência é a prova dos 9 da fé verdadeira e genuína. É o teste que revela se a nossa fé é verdadeira ou se a nossa fé é falsa. A prova dos 9 são os atos de obediência. Onde não existe obediência, não existe fé. Você pode falar de fé, você pode pregar sobre a fé, você pode dizer eu estou salvo, mas se não existir atos de obediência, a sua fé, a minha fé, seria uma fé falsa. Não se iluda com a fé que não obedece. Não se iluda, porque todos os exemplos que a Bíblia nos dá de heróis da fé são exemplos que foram seguidos de atos de obediência. Abel obedeceu, oferecendo um cordeiro no lugar, em vez que Caim ofereceu frutas. Não foi aceito por Deus. Abel foi aceito porque ele obedeceu. Ele creu no cordeiro e ele ofereceu o cordeiro em obediência ao que Deus pediu. Houve obediência. Noé, ele construiu uma arca. Ele não somente disse, eu creio que Deus vai destruir o mundo com o dilúvio, e eu creio que Deus me mandou construir uma arca, mas não vou construir. Não, ele obedeceu. Ele investiu tempo e dinheiro, investiu tudo o que tinha na construção da arca. Queridos, fé nos leva a atos de obediência, a fé verdadeira. Por exemplo, Abraão é chamado o pai da fé,
Mas ele obedeceu, porque ele saiu de Ur dos Caldeus e foi caminhando para uma terra sem saber para onde ia. Ele creu, ele obedeceu. Quando Deus pediu para que ele oferecesse seu filho, seu único filho Isaque, em sacrifício, ele obedeceu. Não entendeu a razão porque Deus estava fazendo um pedido tão duro para ele, sacrificar o seu próprio filho, mas ele obedeceu. Não, por isso ele é chamado pai da fé. Por isso, meus queridos, quando alguém me fala assim, eu sou salvo pela fé em Jesus Cristo, eu não preciso obedecer os mandamentos de Deus. Esta é uma fé falsa, porque a verdadeira fé nos conduz a atos de obediência, ela se manifesta em atos de obediência a Deus. A fé verdadeira, ela não anula a lei de Deus, mas ela implanta a lei de Deus no nosso coração, porque a lei de Deus, afinal, existe para os salvos em Jesus Cristo. Os ímpios perdidos não precisam da lei. A lei do nosso Pai Celestial existe para os filhos de Deus, para as filhas de Deus. A lei do Pai só tem valor para filhos e filhas comprados pelo sangue de Jesus. Por isso, como filhos e filhas de Deus, nós valorizamos tanto a lei de Deus, os 10 mandamentos, porque fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, 100% salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso temos prazer na lei do nosso Pai. Na lei do nosso Pai nós meditamos de dia e de noite. Abel, Noé, Abraão, Moisés, Raabe, eles obedeceram? Moisés não ficou ao lado do Mar Vermelho esperando que ele se abrisse. Ele avançou. Atos de obediência. Deus disse, toque com a vara o mar. E ele tocou. E as águas se abriram. Moisés obedeceu. Raabe obedeceu. Raabe escondeu os espias dentro da sua casa. Arriscou a sua vida protegendo os espias israelitas. Ela obedeceu. E eles disseram para Raabe, olha, você coloque esse cordão carmesim aí na janela da sua casa, para que quando Jericó for destruída, você e todos os que estiverem com você dentro da sua casa serão salvos. Ela obedeceu, ela colocou aquele sinal que eles pediram para colocar, obediência, atos de obediência. Queridos, hoje nós vivemos num mundo cristão que tem muitos cristãos dizendo e batendo no peito, eu estou salvo em Jesus Cristo. Eu não preciso guardar os mandamentos de Deus, não preciso guardar a lei de Deus. Vocês adventistas estão tentando a salvação pela lei? Não, não existe a salvação pela lei, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. A salvação foi e é unicamente pela graça do nosso Senhor Jesus, porém é uma graça que gera filhos obedientes a Deus. E não filhos desobedientes que detestam a lei do Pai. Filhos que detestam a lei do Pai não são filhos, são bastardos. Filhos de verdade gerados pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo gera neles e grava na mente deles os mandamentos. Quando você e eu somos gerados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, verso 10, diz que nós somos salvos em Jesus e gerados pelo Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Hebreus capítulo 8, verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. O Espírito Santo tira a lei das pedras e coloca no seu entendimento, na sua mente. E em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Portanto, queridos, não sejamos enganados pela fé falsa, porque ela precisa ser testada. Ela tem que gerar frutos de obediência.